Então, finalmente, hoje a gente vai falar de compacidade. A propriedade mais importante da análise, compacidade. Né? Colocar aqui em espaços topológicos, métricos, normados, etc. Tá? A definição de compacidade que a gente tem, primeiro, a ideia do que é compacidade, né? Tipo, em análise 1 a gente viu, vimos que os compactos de R, eles, em algum sentido, eles abstraem comportamentos importantes dos conjuntos finitos. Uma coisa que a gente tinha, por exemplo, esse teorema aqui, que era o teorema de Weierstrass, que era se K contido em R é compacto, então, e F é contínua, e F de K em R é contínua. Então, F tem máximo e mínimo. Opa! Pô, tá, eu trago coca. Então, F tem máximo e mínimo. Porque se você pega uma função que o domínio dela, por que eu digo que abstrai comportamento de conjunto finito? Se você pega finitos pontos e aí você atribui a cada um desses pontos números reais, aqui, como são finitos, você consegue escolher um menor e um maior. Acontece que se o seu espaço se o seu domínio é compacto e a sua função é contínua, você também consegue fazer a mesma coisa, mesmo que o domínio agora não seja mais finito. Ele é infinito, tem infinitos pontos aqui. Em teoria, tem só finitos átomos, mas vocês entenderam. Só que o fato de ser compacto, a gente viu em análise 1 que a gente conseguia garantir que essa função ia ter esse mesmo comportamento que se o domínio fosse finito. O que a gente vai fazer agora é pegar a definição de compacto que a gente usou em análise 1 e colocar em espaço topológico. Por sorte, isso dá certo, porque em análise 1 eu já usei a definição certa com vocês. Então, definição, uma família de abertos de um espaço topológico X, de um espaço topológico X, uma família U de abertos de um espaço topológico X é uma cobertura se para todo xzinho que pertence a xão existe um aberto da cobertura
tal que o x pertence a U, e a gente diz que o x é compacto, dizemos que x é compacto se toda cobertura dizer que é uma cobertura por abertos, acho que é melhor. É uma cobertura por abertos. Se toda cobertura por abertos tem subcobertura finita. Tem subcobertura finita. Tudo bem? Pode acabar com esse negócio aí. Mas aqui dentro, por favor. Aliás, a Ana pode tomar coca? Eu não sei se... Não pode, né? Pode? Acho que ela pode álcool. Tá, então... Álcool realmente. Se não me engano, ela bebeu. Ah, não, só para... Que aí, se fosse o caso, eu ia voltar a trazer água. Água geladinha. Mas, tá bom. A exemplo... Aí aqui só para recordar, em R, K contido em R é compacto se e somente se K é fechado e limitado, exatamente. A gente também viu, na verdade, também vimos mais ainda, eu acho que gastei umas 2 aulas fazendo isso. Vimos que também servem como caracterizações, que também servem como caracterizações. Palavra horrível. Caracterizações. Digitar isso é tão rápido, mas escrever na mão também servem como caracterizações de compacidade. Compacidade em R. A gente viu isso aqui. Todo subconjunto infinito de K tem ponto de acumulação. E a gente também viu que era equivalente a pedir que toda sequência tem subsequência que converge. O que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente tem essa definição geral, que ela, assim, essa definição, ela é boa para quê? Para provar alguns teoremas. Só que quando você quer usar o teorema, você quer um jeito prático de ver se a coisa que você vai usar se encaixa no teorema. Então, por exemplo, você quer mostrar que uma função que faz, tipo isso aqui que eu tinha falado, uma função que sai de um intervalo assim e vai na reta, você quer usar esse teorema para dizer que essa função tem máximo e mínimo. Então, você precisaria saber que essa função, sendo contínua, esse cara é compacto. Você precisa de um critério bom. Esse critério aqui, você olha, bate o olho para esse negócio, você não parece que... Porra, não. Agora, aqui, K é fechado e limitado. Fechado, intervalo fechado, você já viu que era fechado. Limitado, é limitado. Pronto, automático. Então, essas outras caracterizações, dependendo do contexto onde você está, elas são melhores. Tipo, você ter fechado e limitado, você ter todo subconjunto infinito tem ponto de acumulação. Às vezes isso é mais fácil, dependendo de onde você está. Então, isso são critérios mais fáceis do que esse estranhão aqui. O legal é que esse estranhão, ele serve de guarda-chuva. Tipo assim, a maioria
das noções de compacidade que você tiver vão ser equivalentes a isso aqui. Você tem que ir para um lugar muito estranho mesmo para a compacidade deixar de ser isso. Mas você tem que ter saído do reino dos espaços topológicos. Então, assim, é tipo no Rei Leão. Aí, o que é aquela região escura? Não, lá é onde não são os espaços topológicos. Você não mexe lá. Tipo, tem que reassistir porque eu não lembro como é a fala, mas... Onde a luz lá, onde a luz não alcança, mas tá. Certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver como que a gente generaliza essas coisas para espaços que não são só a reta, tá? E aí, vão ter vantagens, por exemplo, quando vocês forem fazer análise 3, talvez, ou análise 2, dependendo de quem der análise 2. Sou eu, tá. Mas, quando vocês vão mexer com... Por exemplo, essa aqui, ó. Toda sequência tem subsequência que converge. Às vezes você... Imagina que você está num espaço onde agora as coisas que moram no seu espaço são funções. Aí você gostaria que uma certa sequência de funções convergisse. Mas não converge. Se você souber de alguma forma que essa sequência de funções estão dentro de um compacto, você consegue garantir que vai ter uma subsequência que converge. E aí, para quem mexe com EDP, com análise de Fourier, essas coisas de análise mais pesada, essas coisas são úteis. E uma das caracterizações que a gente vai ver aqui hoje é quase um teorema pesadíssimo de análise que chama Teorema de Arzelà-Ascoli, ou Ascoli, eu não sei como é que... Parece nome de bactéria, né? Mas... que meio caracteriza compacidade em espaços de funções. Enfim. Então a gente vai ver essas coisas e já aviso que, embora isso aqui vai continuar valendo em Rn. K é fechado e limitado. É a mesma coisa que compacto, mas se eu conseguir não enrolar demais com vocês, eu consigo dar para vocês um exemplo de que se o espaço tem dimensão infinita, isso acaba. Mas se não der tempo, não tem problema, porque é só uma curiosidade. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero mencionar é que tem uma outra versão equivalente. Outra caracterização de compacidade é essa aqui, teorema compacidade via fechados. Porque essa definição estranha de compacto está usando cobertura de abertos. Se eu passar o complementar no aberto, eu tenho fechado. Então eu posso ver o que acontece se eu pego essa definição, meio que passo o complementar na definição para ver o que acontece. E o que acontece é isso. Um espaço é compacto, um espaço topológico é compacto, C e somente C, para toda a família de fechados, toda a família é fão, vou escrever assim, toda a família é fão de fechados, foi um passarinho? Foi que porra é essa? Voou assim que parecia um passarinho. Essa coca tá batizada, né? Com propriedade. Eu lembrei de uma história, mas eu não posso falar, tá gravando. Não, eu conto depois. Quem é da UFES conhece a história.
Eu quero muito contar, mas eu não vou contar. Não, vou contar depois. Daqui a pouco a minha glote começa a dar problema, e aí, enfim. Isso já foi uma dica. Toda família de fechados com a propriedade da interseção finita. PIF é tal que a interseção é não vazia. E que diabos é PIF? F tem PIF se para todo n natural e para todo I0 até IN pertencente a I, valer que a interseção desses carinhas é diferente de vazio. Então, é um negócio estranhão, isso aqui que eu estou falando. Eu estou dizendo que o espaço é compacto se sempre que eu pegar uma família de fechados, que tem a propriedade de que, se eu pegar finitos desses fechados quaisquer e tentar tomar a interseção é não vazia. Se eu tiver uma família de fechados assim, e aí em vez de interceptar só finitos, eu interceptar todos, a interseção de todos, infinito ou finito, não importa, vai ser não vazia. Parece um negócio puta estranho, mas isso é simplesmente resultado de você passar o complementar e usar a lei de De Morgan. Desculpa, eu estou na Bahia, De Morgan. Não é De Morgan. Né? É De Morgan. Não, aí seria na Alemanha. Mas tá. Primeiro, observe isso aqui. O xão é igual a uma união de certas coisas, C e somente C, o vazio é igual à interseção do xão disso aqui. Vocês enxergam por que isso aqui acontece? Vamos lá, por que isso acontece? Vou fazer a ida. Supõe que eu tenho x igual a uma união desses negócios malucos, certo? Então, se eu sei que isso acontece, se eu fizer passar o complemento, se eu tirar x desse lado e tirar x desse lado, mantém igual. Só que x menos x é vazio. Então aqui vai ficar vazio. Pareceu vazio. Do outro lado vai ficar, deixa o vaziozinho aqui, vai ficar união dessas coisas menos calma, eu tô não, tá certo, mas é porque eu tô usando a propriedade ao contrário. Não ao contrário, mas é porque fica mais bonitinho do outro jeito. Certo. X menos x é vazio. Ok. Só que aí agora, em vez de fazer x menos x, já que x é isso, eu posso fazer então x menos essa união. Foi um breve lapso, certo? Então, se x menos x é vazio, então x menos essa união ainda é vazio. Estão comigo? Tudo bem? Só que x menos uma união, pela lei de De Morgan, x menos essa desgraça fica interseção de x menos VI. Então, interseção de x menos VI é vazio, justamente o que tem desse lado. Então, foi a ida. Deixa eu escrever isso em azul.
Beleza? Então, que isso aqui foi. Tá. Agora vamos fazer a volta. Oi. Desculpe, como o senhor saiu da união para a interseção dele? Aqui nessa passagem daqui para cá, existe um negócio mágico chamado Lei de Morgan. Ah, sim. Eu vou aproveitar. Isso, Leis de Morgan. É culpa do quando você nega o E, vira um O. É culpa disso. E quando você nega o O, vira o E. Tá? Na volta, faz a mesma coisa. A gente faz x menos vazio, é a mesma coisa que x. Só que x menos vazio vai ser x menos essa interseção. Então a gente vai ter x menos essa interseção dessas coisas. Interseção do x menos VIs com I pertencente a Izão. Agora, isso fica a mesma coisa que você fazer x menos uma interseção de coisas é a união de x menos essas coisas. Só que eu estou tirando de x o resultado de tirar VI de x. Então, eu tinha o negativo de uma foto, se eu passo negativo do negativo é o original. Tipo assim, tudo bem? Então, isso aqui dá a união dos VIs. Belezinha? Tá. Então, imagina que se vocês aceitam esse, vocês aceitam que analogamente, se você tiver vazio sendo o resultado da interseção de Szinhos, isso acontece se e somente se x é igual à união dos complementares dessas coisas. É a mesma coisa que a gente fez aqui, só que trocando a escrita das coisas. Então, num eu tinha interseção, dando vazio, e aí no outro é a mesma coisa que a união dos complementares dá todo mundo. Então, eu só reescrevi isso aqui de outra forma. Tudo bem? Tá, acabou. Então, ó, agora, vamos lá. Se x é compacto, o que a gente vai mostrar é que essa condição vale. Então, o que a gente tem que fazer para mostrar que essa condição vale? Pega uma família Fão, seja Fão como no enunciado. Então, eu estou supondo que essa família tem a propriedade da interseção finita. Ou seja, sempre que eu pegar quaisquer, uma quantidade finita de fechadinhos dentro desses caras e tomar interseção da não vazia. Quero provar que a interseção de todos é não vazia. Faço o que? Suponho o contrário. Então, suponha que a interseção de todos os fechados nessa família é vazia. Se a interseção de todos os fechados nessa família é vazia, então se eu pegar os complementares desses fechados, vai me dar uma família de abertos que cobriu o espaço. Interseção deles está dando vazio, significa que se eu pegar os complementares e unir, deu todo mundo. Então, por essa parte anterior, pelo raciocínio anterior, eu só escolho palavra ruim, anterior, isso aqui acontece, x é a união dos complementares desses fechados.
Mas se são complementares de fechados, significa que esses caras são abertos. Aberto. Então, se isso aqui está acontecendo, eu estou dizendo que o meu espaço, para todo ponto, está acontecendo alguma coisa. Alguém fez um comentário no Instagram. Não, isso foi uma menção, um negócio que aconteceu no passado. Com quem? Tá, tudo bem. Eu não contei a fofoca lá do negócio, vocês não contam esse, justo. Tudo bem, tudo. Não, em off. Ela já virou ali pra... Passar no vídeo, não. É constrangedor. Tá. Mas não vai nada que tá na minha roupa, assim, que tá engraçado, não, né? Ah, tá, não é em mim. Tá bom. Alguém colou um papel, assim, tipo... Ah, otário. É tipo isso. Tá bom. É isso, é piadinha. Até agora, a Natália até saiu. Mas tá. Como a gente está escrevendo, então, o X como uma união de abertos, a compacidade assegura uma quantidade finita desses caras, então X menos F0, até, digamos, X menos Fin, tais que o X ainda é a união desses caras. Certo? Então, peguei uma família de fechados, que da interseção era vazia, passei o complementar, consegui uma família de abertos, que cobre o espaço, usei a compacidade para conseguir finitos desses caras, que cobrem o espaço, e agora eu estou com isso aqui. Só que veja, eu agora estou nessa situação, o xão... Oi. Qual parte? Aqui? Por que se o nome da teste X é compacto, C e somente C, por definição, toda a cobertura por abertos. Isso. Tem subcobertura finita. Só que a partir do momento que a gente escreveu isso aqui está falando para a gente, Estrela diz que se você pegar U como sendo o conjunto dos complementares desses fechados, é cobertura aberta. Aberta para o X. Por quê? O que significa essa união? X ser igual a essa união? Significa que para todo xzinho que pertence a xão, existe algum desses caras que o xzinho pertence. Existe um izinho tal que xzinho pertence a xão menos fi. Então, a partir do momento que eu escrevi isso, eu estou dizendo que a família de todos esses caras é uma cobertura finita. Mas como é compacto, eu consigo finitos desses caras, XF, sei lá, F0, F2, F3. Tal que quando eu fizer X menos F0, unido com X menos F1, unido com X menos F2, unido com X menos F3, deu todo mundo. Tudo bem? Certo. Só que aí agora o que acontece? Eu estou nessa situação. X é a união de finitos desses caras. Mas isso acontece. Vou chamar isso de coração.
por coração. Se eu tirar o complementar agora e transformar numa interseção, vai dar vazio. Vazio é igual a interseção desses caras. Só que qual que é o problema? Eu consegui finitos fechados, que a interseção deu vazio. Só que a princípio eu tinha pegado o F de tal forma que nenhuma quantidade finita de fechados que eu pegasse, a interseção dava vazio. Então, contrariou. Contradição. O que levou a essa contradição? Supor o que a gente não queria. Portanto, o que a gente gostaria que acontecesse, acontece. A volta é análoga. Mas é mesmo. Acho que no texto deve estar feito, senão é um bom exercício. Para a volta, a gente tem essa propriedade dos fechados e quer mostrar que o espaço é compacto. Pego uma cobertura por abertos e vou mostrar que essa cobertura é uma subcobertura finita. Supõe que não tem. Se não tem uma subcobertura finita, significa que para qualquer quantidade finita de abertos que eu pego, a união não dá o espaço. Se a união não dá espaço, é porque quando eu pegar o complementar desses finitos fechados, a interseção dá não vazia. Então, os complementares dos abertos dessa cobertura me deram uma família de fechados com apífice. Portanto, a interseção de todos eles não pode ser vazia. Mas se a interseção de todos eles não pode ser vazia, significa que os abertos que eu usei no começo não cobriam o espaço. Por esse mesmo raciocínio aqui. Tá? Então, é realmente análogo. Esse é um análogo que não é preguiça, é um análogo que é realmente análogo. Agora, a graça desse teorema é que ele dá um corolário, que eu não vou demonstrar, mas corolário, que dá a compacidade favorita do Elon. Compacidade favorita do Elon, não o Musk. O outro, que fazia coisas úteis. Se IN é uma sequência de intervalos fechados, limitados e encaixante, então a interseção desses intervalos é não vazia. Teremos intervalos encaixantes do Elon, né? Por que eu sei que esse teorema é verdade? Pego o primeiro intervalo fechado e limitado, ele é compacto. O restante dos intervalos fechados aqui dentro vão formar uma família de fechados que tem essa propriedade de interseção finita. Então, quando eu pegar a interseção de todos eles, vai ter que ser não vazia, tá? Por que eu estou relembrando esse teorema que é de análise na reta? Porque tem um teorema parecido, e esse eu vou provar. Teorema dos fechados encaixantes. Fechados encaixantes. Versão métrica. Que aqui era intervalos, teorema dos intervalos encaixantes. Aqui são os fechados encaixantes. Então, seja x de espaço métrico e
F1N, sequência de fechados, encaixantes, que aí agora eu vou dizer o que é exatamente. Isto é, tal que o Fn mais 1 está sempre contido no Fn para todo N natural. Então, seus fechadinhos eles estão diminuindo à medida que o N aumenta. Então, eles estão um encaixado dentro do outro. Tipo aqueles copinhos que você puxa assim. Se X é completo, toda sequência de Cauchy converge. Se X é completo e o diâmetro dos Fn's converge para zero, então a interseção desses fechados tem um único ponto. A primeira coisa que você vai pensar mas você está falando de espaço métrico completo, a aula é de compacidade. Renan, você bebeu Coca-Cola? Não recomendo, né? Coca-Cola faz mal para a saúde, etc. A não ser que a Coca-Cola me patrocine. Coca-Cola, coloca ar-condicionado aqui na matemática. Porque, né, o pessoal lá da torre tem ar, então eles não precisam. Ensinando para outro família para Thelma. É mesmo? Agora a galera lá de quase não tem. Eu acho mais fácil comprar Coca. Será que até o fim do ano a gente vai estar funcionando? Não, eu vou ver se eu consigo agendar alguma sala da torre pra gente fazer aula. Hã? Não. Provavelmente nos andares mais altos a gente consegue. Vocês não façam cortes dessas coisas depois. Tá? Eu não estou falando o nome de ninguém, pelo menos. Enfim. Não me complique, Saulo. Tá, isso aqui vai ser um sintoma de que compacidade tem alguma coisa a ver com completude, que é para onde a gente vai depois disso. Mas aí só para dar ideia, primeiro o desenho é isso aqui, né? Você tá com fechados que vão ficando cada vez menores. E mais do que isso, eu tô garantindo que o diâmetro dele está indo para zero. Primeiro, o que é diâmetro de um fechado? O diâmetro de um conjunto S é, por definição, o supremo das distâncias conforme você pega pontos nesse cara aqui. Então, o que é o diâmetro de um... Não, isso aqui funciona. Se você está no R2, por exemplo... O que é o diâmetro de uma bola? Vai ser isso aqui, né? Só que se você para pensar nas possibilidades de distâncias, você vai pegando esse ponto, tem essa distância. Tem distâncias maiores? Tem. Se eu pegar aqui e aqui, tem. Tem distâncias maiores? Tem. Chega um momento, e aqui você vai realmente ter um cara que atesta isso, porque esse disquinho aqui, eu estou pegando o disquinho, eu fiz pontilhado, mas era para ser o disquinho. Esse cara aqui é compacto, então é natural que você tenha uma testemunha do máximo, o supremo vira máximo. Vai ter um momento onde você consegue isso aqui, que vai ser a maior distância possível, que vai te dar um diâmetro. A ideia é que a gente está generalizando isso. Então, para um conjunto todo torto assim, o que seria o diâmetro dele? Opa, vontade. Seria tipo, eu batendo o olho assim, eu acho que o diâmetro é mais ou menos isso aqui. É a distância entre esses dois pontos, nesse caso, porque
Aparentemente, pelo desenho que eu fiz, é a maior distância que eu consigo aqui. Certo? Mas se, por exemplo, aqui tivesse pontilhadinho e nunca tivesse esse ponto da quininha, eu não ia ter o ponto que verifica essa distância, mas eu ia ter pontos cada vez mais próximos, cuja distância ia dar esse valor. Então, de qualquer forma, o supremo seria essa coisa. Então, por isso que a gente coloca o supremo, porque tem conjuntos que não tem a casquinha e você quer mesmo assim medir como se tivesse. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu não vou fazer a demonstração desse teorema, ela está no texto bonitinha, mas eu vou dar para vocês uma ideia tranquilinha de como resolve ele, porque, aqui os fechados são não vazios. Se você pegar agora um ponto em cada fechado, e assim por diante, o fato de que os diâmetros estão indo para zero, você consegue provar que essa sequência é de Cauchy. Porque se você pega xn e xm, entre esses pontos, supõe que m é maior ou igual que n, certo? Então, a distância de xn até xm, ela é menor ou igual que o diâmetro de fm. Por quê? Porque conforme eu aumento o m, os conjuntos diminuem. Então aqui é n. Conforme eu aumento o m, os conjuntos vão ficando menores. Então, se eu peguei xn e xm, ambos, em algum momento, passaram pelo xn, pelo f1n. Então, a distância entre eles é menor ou igual que quem? Que o supremo das distâncias no Fn. Então, é menor ou igual que o diâmetro do Fn. Só que se eu pegar, então, n grande o suficiente, isso aqui fica pequeno. Cauchy. Distância de quaisquer dois é Cauchy. Mas, como o espaço é completo, converge. Converge para um ponto. Converge para um ponto x. Esse ponto x é limite da sequência. Só que se eu jogar fora o primeiro, continua sendo o limite do que sobrou. Só que o que sobrou é uma sequência de pontos que está onde? Está no primeiro fechado. Se é um fechado, então esse x pertence ao primeiro fechado, porque é o limite de uma sequência lá. Jogo fora esses dois agora. O x continua sendo o limite da sequência. Só que agora essa sequência está dentro do segundo fechado. Então o x pertence também ao segundo fechado, porque é fechado. Conforme eu for jogando fora pontos dessa sequência, o x ainda é limite do que sobra e, portanto, ele ainda está dentro do novo fechado. E assim esse x vai estar onde? Vai estar em todos. Por que é um único ponto? Se tivesse dois pontos, você ia ter x e y pertencentes a Fn para todo n, só que a distância de x até y seria menor ou igual que o diâmetro de Fn para qualquer n, só que isso aqui vai para zero. Então, a única possibilidade é que a distância de x a y seja zero. Então, x é igual a y, portanto, só tem um ponto lá dentro. Então, por que eu falei disso numa aula de compacidade? Porque a gente viu que, em algum sentido, lá na reta, compacidade meio que falava de intervalo encaixante. E aí meio que vai acontecer. E aqui, com completude, tem um negócio que está lembrando isso também. E o que a gente vai ver, na verdade, é que se você pegasse um martelo, aqui está compacidade, em espaços métricos, você vai pegar um martelo assim, pá, bate assim, tem um martelo fudido, um martelo mágico. Ia quebrar em duas propriedades. De um lado ia cair completude e do outro ia cair um negócio que chama totalmente ilimitado.
que eu vou explicar o que é, mas eu já vou fazer. Vou fazer aqui, já vou enunciar o teorema. Estou abismado que eu estou conseguindo fazer tudo na aula. É a Coca-Cola, sim. Eu lembrei do Porta dos Fundos. O que ele falou? Pô, eu tô com financiamento, cara. Ó. Os vídeos do YouTube estão rendendo. Não. Eu acho que eu nem posso, porque da DE, eu não sei. Mas eu não tá monetizado, não. Primeiro comentário que eu vejo, de Renan. É porque, veja. Ele dá aula sem isso. Eu dou aula sem ar-condicionado, mas a pergunta que fizeram lá nos segredos, parecia até que alguém viu o vídeo da aula e escreveu um negócio que eu falei na aula. Foi muito específico, eu até falei, poxa, será que fui eu que mandei esse negócio? Mas não foi, porque eles nunca publicam as baits que eu mando. Então... eu mando baits pra lá, mas acho que a pessoa percebe. Vamos lá então. Só de curiosidade, tá? Se você tira o completo e pede que isso seja verdade, tipo, sempre que você pegar uma família, uma sequência de fechados encaixantes, tal que o diâmetro vai para zero, então tem um único ponto lá, você mostra que o espaço é completo. É equivalente. Mas vamos lá, teorema. Seja K espaço métrico. Espaço métrico. São equivalentes. Isso aqui é um puta teoremão desgraçado, assim. Muita coisa sai dele. K é compacto, com a definição de compacidade via abertos ou fechados. 2, todo subconjunto infinito de K tem ponto de acumulação. Renan, o que é ponto de acumulação no espaço métrico? Pega a definição de ponto de acumulação na reta real, joga fora os módulos, coloca a distância, fica tudo igual. Tem ponto de acumulação em K. 3, e agora fica interessante, toda a sequência em K tem subsequência que converge. Até aqui está parecendo que é a mesma coisa que se teria em R. E de fato, como os subconjuntos da reta são métricos, tudo isso está generalizando as coisas que a gente já sabe que valem em R. Mas tem coisa que vale em R que não vale em todo lugar. Mas a gente chega lá. Vamos lá. Eu vou chamar de totalmente ilimitado. Há muitos textos que vão fazer essas coisas nesse contexto definem totalmente ilimitado de um jeito que é horrível, que não serve para o que a gente vai fazer. Eu vou fazer vocês adivinharem a definição certa. Supõe que a gente já se convenceu de que compacto é a mesma coisa que toda sequência tem subsequência convergente. Agora, eu sei que completo é toda sequência de Cauchy
convergem. Então, ó, completo é tudo que é Cauchy converge. Eu quero agora acrescentar a essa condição algo que permita para mim garantir que qualquer sequência tem subsequência que converge. Se tudo que é Cauchy converge, basta que eu peça que toda sequência tenha uma subsequência de Cauchy. Totalmente limitado é toda sequência tem subsequência de Cauchy. Fica automático desse jeito, que esse negócio implica isso. Porque se eu sei que toda sequência tem subsequência de Cauchy e tudo que é Cauchy converge, então, de fato, toda sequência tem subsequência que converge, porque toda sequência vai ter uma subsequência de Cauchy e toda subsequência de Cauchy converge. E a volta também do 3 para o 4 é automática. Porque se toda sequência tem subsequência que converge, tem subsequência, aqui faltou escrever, todos tem subsequência que converge. Você estava olhando com uma cara engraçada. Se toda sequência tem subsequência que converge, então, em particular, toda sequência tem subsequência de Cauchy. E se toda sequência tem subsequência que converge, se eu pego uma sequência de Cauchy, essa sequência de Cauchy vai ter uma subsequência que converge. Mas se uma sequência de Cauchy tem uma subsequência que converge, então ela converge. Então, eu mostrei que as duas direções, eu só me perdi agora porque eu não escrevi, mas sei que as duas direções estão aqui. Agora, o que a gente vai fazer é isso, isso, isso e isso. A pior parte é essa. Essa parte é realmente não trivial. Mas eu vou fazer com vocês. Curiosamente, a prova eu tirei de um livro de economia. Eu sempre falo desse livro de economia. A prova é de um texto de um cara chamado Ife. Eu acho que é Oki, não deve ser Ok o nome do cara, mas é um texto de análise para quem é da economia, mas é um dos melhores textos de análise para qualquer pessoa, assim, tipo, é muito bom. Tá, preguiça. Não dá para acabar a aula às 12h30, sacanagem. Não, você tá certa, dá, mas é que a Coca já acabou também. Tá gravando ainda? Não sei. Tá? Tá. 53 minutos. Nossa, tá. Pois é. Eu não paro de falar nesse inferno. Demonstração. Então, ó, a gente vai fazer 1 implica 2. Primeiro. Assumindo que o espaço é compacto, eu vou pegar um subconjunto. Se eu pegar um subconjunto infinito do K, eu vou mostrar que ele tem pontos de acumulação. Suponho que não. Se A contido em K é infinito e não tem pontos de acumulação, em K, significa o seguinte. Então, significa que nenhum ponto de K, X não é ponto de acumulação. Aliás, eu vou escrever assim. Se A não...
não tem ponto de acumulação, não preciso supor que ele é infinito agora. Se A não tem ponto de acumulação em K, então para todo x, x não é ponto de acumulação de A. Aí a gente volta na definição do que é ponto de acumulação e vê o que significa dizer que o x não é ponto de acumulação. Ser ponto de acumulação, ser ponto de acumulação, significa o quê? Significa que para todo V contido no espaço aberto, tal que o x pertence a V, quando você fizer a interseção do V com o A sem o pontinho, tem alguém lá dentro. Lembra, ponto aderente é o ponto está aqui, qualquer aberto que eu pego em volta dele intercepta o conjunto A. Só que o ponto aderente permite que essa interseção seja testemunhada, inclusive, pelo próprio ponto que eu peguei. Por isso, ponto aderente é uma noção meio merda. Aí, o que a gente faz para corrigir isso? A gente fala do ponto de acumulação. Que aí eu peço que a interseção não vazia seja testemunhada por um ponto que não é o ponto candidato a ponto de acumulação. Tem que ter um outro lá dentro. Tem um outro ponto, além daquele. Então, não ser ponto de acumulação. Ponto de acumulação de A. Significa que não é verdade que para todo aberto que eu pego em torno desse pontinho X, esse aberto intercepta o A em outro ponto, em algum outro ponto. Então, significa que existe um abertinho que depende desse ponto, aberto, tal que o x está lá, o x está nesse abertinho, e quando eu faço Vx interseção A menos x, isso aqui dá vazio. Então significa que o único ponto que possivelmente Vx e A têm em comum é o x. Nenhum outro ponto serve. O único ponto que talvez fizesse isso é o x. Só que aí, o que a gente está fazendo? Ó? Num cara que é compacto, para cada ponto desse espaço, eu encontrei um aberto. Ou seja, eu cobri o meu compacto com abertos, cobertura aberta. Compacto me dá uma subcobertura finita. Então... Ah, obrigado. Deve estar ensopada a minha camiseta. Nossa, na última aula eu tava um negócio assim assustador assim na minha camiseta. Não posso vir dar aula com camiseta branca. Não. Eu acho que isso é o calor que antecede o cuscuz, assim, tipo, daqui a pouco vai começar a chover, essencialmente isso. Então, cobrimos K com os abertos Vx, Logo, existem x0 até xn, infinitos pontinhos em K, tal que o K está contido em Vx0 união Vxn. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Porque uma vez que a gente fez isso, o que a gente conclui agora é que, como
A, que é o subconjunto que a gente tinha tomado no começo, que não tem pontos de acumulação, ele está contido em K, e ele tá, e por sua vez está contido nessa união, segue que para todo Azinho que você pega no A, existe algum Izinho menor ou igual que N, tal que o Azinho pertence a V de XI. Em particular, isso está mostrando para a gente que V de XI interseção com A diferente de vazio. Mas aí, o que a gente tinha concluído? Que para cada Vx, para cada xzinho, o Vx só intercepta o A, possivelmente, no xzinho que eu estou usando. Se o Azinho, que está no Azão, está interceptando o Vxi, então é porque esse ponto está tanto no Vxi quanto no A. Ou seja, esse ponto só pode ser o Xi. Logo, A igual a Xi. Por conta disso aqui. Ou seja, A está contido no conjunto desses pontos. O que a gente fez? A gente pegou um subconjunto que não tem pontos de acumulação, concluiu que ele é finito. Então, se o conjunto for infinito, ele tem que ter pontos de acumulação. Porque se não tiver, ele é finito. Ok? Bonitinha, assim. Quando eu estou dando topologia de espaços métricos, eu faço uma prova menos geral que essa. Mas essa aqui, eu acho que ela fica mais limpa. Tá, então, 1 implica 2 foi. 2 implica 3, ou seja, se todo subconjunto infinito de K tem pontos de acumulação, então toda sequência em K tem subsequência que converge. Esse é a demonstração que a gente fez em análise 1. Como que eu faço? Vou só fazer um esboço. Eu pego uma sequência xn e olho o conjunto dos pontos dessa sequência. Que o conjunto dos pontos da sequência, a imagem da sequência, não é a mesma coisa que a sequência. Se esse conjunto é finito, significa que os pontos eles ficam se repetindo. O princípio da casa dos pombos me diz que um desses pontos tem que se repetir infinitamente. Consegui uma subsequência que converge. Se, por outro lado, tem infinitos pontos numa sequência distintos, eu estou com um subconjunto infinito. Subconjunto infinito tem pontos de acumulação. Uso essa ideia de que é ponto de acumulação para construir uma subsequência que vai convergir para o ponto. Pego um aberto de raio 1 em torno do limite, em torno do ponto de acumulação. Vai ter que ter algum ponto aqui dentro que não é o ponto de acumulação. Suponho que seja x5. Agora, eu jogo fora x0, x1, x2, x3, x4, x5 e pego um raio menor que meio e menor que as distâncias desses pontos que eu joguei fora até o ponto de acumulação. Vai dar uma outra bolinha um pouco menor. Dentro dessa bolinha menor vai ter que ter um novo xn, que não é nem o x0, nem o x2, né? Nem o x5, que foi o primeiro que eu tinha pegado. Então vai ter, digamos, um x7. Beleza. Pego esse cara, jogo fora o resto do meu jeito e vou fazendo. Dessa forma eu consigo uma subsequência x5, x7, x200, x puta que pariu, etc., que converge para o ponto de acumulação. Mesma coisa que a gente fez em análise 1. E agora são
2,46. 3 implica 4. Esse é divertido. Toda sequência tem subsequência que converge. Eu quero mostrar que tudo que é de Cauchy converge e tudo que é sequência tem subsequência de Cauchy. É aquele argumento que eu já tinha falado. Então, já falei. Porque se você quer mostrar que toda sequência de Cauchy converge, pega uma sequência de Cauchy. Ela tem uma subsequência que converge. Acabou. Porque uma sequência de Cauchy que tem subsequência que converge, converge. Mostrou aqui completo. Quer mostrar que toda sequência tem subsequência de Cauchy. Pega uma sequência, tem subsequência que converge, mas uma subsequência que converge é em particular de Cauchy. Acabou. Foi. A treta é o 4 implica 1. Na próxima aula eu ia falar só de conexidade, eu ainda vou falar um pouquinho mais de compacidade e deixa conexidade eu não ligo muito, eu vou falar rapidão. Porque eu ainda vou ficar devendo aplicações de compacidade, em particular que quaisquer duas normas são equivalentes. Eu não vou conseguir falar isso hoje, nem a pau. Mas eu vou conseguir fazer isso. 4 implica 1. Para o 4 implica 1 tem um roubo, tem um pulo do gato, Katzensprung, que é a seguinte afirmação, só para quem não lembra, né? Pulo do gato. Se X é espaço métrico totalmente limitado, limitado, então, para todo R maior do que 0, existe F contido em X finito, tal que X é a união das bolas fechadas de centro X e raio R com o Xzinho pertencente a F. Essa é a caracterização de totalmente ilimitado que os livros de espaços métricos gostam. Se você olhar, parece compacidade. Eu estou falando que o X, para qualquer R que eu pego, o X é uma união finita de bolas de raio R, bolas fechadas. Mas por que não é compacidade? Porque na compacidade eu pego qualquer coleção de abertos. Não precisa ser bolas que têm o mesmo raio. E aqui eu estou fixando o raio. Tá? A prova desse pulo do gato é supor que não. Suponha que não. Então, a R maior que 0, tal que para qualquer conjunto de pontos finitos que eu pego no espaço, e se eu pegar bolas fechadas centradas nesses pontos com raio R, eu não vou cobrir o X. Não importa quantos pontos finitos eu pegue para ser centro de bolas, ainda vai ter gente de fora. Certo? Mas é o que acontece. Se a gente, em particular, escolhe fixando
x0 pertencente a x1, vou fazer assim, escolhi um ponto só. Para qualquer conjunto finito tem alguém fora. Então, se eu fizer a bola de centro x raio R, tem alguém que está de fora. Escolho um desses pontos, x1. Agora, x0 e x1 ainda é um conjunto finito. Se eu colocar uma bola de raio R em torno desse x1, ainda tem algum ponto que está fora, porque eu estou supondo que nenhum subconjunto finito eu vou conseguir fazer isso e cobrir o espaço. Então tem um ponto que está fora, x2. Se eu for fazendo isso, dessa forma, então fixado x0, encontramos x1, x2, etc. Se eu for fazendo isso, eu obtenho uma sequência xn que não admite subsequência de Cauchy. Porque se eu vou pegando dessa forma, cada novo ponto que eu pego, a distância dele para os que vieram antes é pelo menos R. Então, quaisquer dois pontos que eu pego nessa sequência, eu não vou conseguir deixar eles arbitrariamente próximos. Porque eu sempre fui pegando eles de modo que eles foram ficando uma certa distância mínima entre dos anteriores. Então, se eu peguei peguei uma subsequência, xnk, aí eu peguei lá o nk e o nl. Um deles veio depois do outro. O que veio depois está a distância pelo menos R do que veio antes. Acabou. Não tem como eu pegar uma subsequência aqui que vai se aproximando. A parte difícil, que a gente não precisa, é mostrar que se vale isso, então toda sequência tem subsequência de Cauchy. Mas aí agora acabou. Então, vamos mostrar que o X é compacto. X não, K, perdão. Então, supondo 4, assuma que K não é compacto. Se o K não é compacto, é porque tem alguma testemunha disso. Existe uma cobertura de abertos, existe cobertura por abertos, digamos, U sem subcobertura finita. Tá. Agora, eu vou fazer um desenho da prova, eu descobri que é assim que eu faço para ter tempo, para conseguir fazer as coisas com tempo. Eu faço o desenho da prova e a prova direitinho está escrita aqui. A afirmação me disse o quê? Para qualquer R, eu consigo escrever o meu espaço como uma união finita de bolas fechadas com aquele raio. Então, x é esse espaço, vou escrever ele como uma união finita de bolas que tem raio 1.
Ok. Finitas bolas de raio 1. Agora, já que eu fixei essa cobertura U sem subcobertura finita, o truque é observar o seguinte: alguma dessas bolas, então, existe uma bola de centro x0 e raio 1, tal que essa bola não tem subcobertura finita, por abertos de U. Por quê? Supõe que é mentira isso que eu falei. Então, cada uma dessas finitas bolas, eu consigo cobrir cada uma delas com finitos abertos da cobertura U. Cubro esse aqui com 50, esse aqui com 100, esse aqui com 2, esse aqui com 3, papapá. O que eu fiz? Cobri o espaço com finitos abertos de U. Não posso, porque eu estou supondo que não tem. Então, esse aqui é o premiado. Essa é a bola de centro x0, raio 1, tal que eu não consigo cobrir ela com finitos abertos de U. Os U's não são essas bolinhas azuis, os U's são outras coisas. Tá, mas agora se eu olhar para essa bola fechada vai ter a mesma propriedade. Porque se o espaço métrico é totalmente limitado, e eu pego um subconjunto dele, esse subconjunto também é. Se você pegar uma sequência dentro do menor, a sequência dentro do menor é uma sequência no maior. Então vai ter uma subsequência de Cauchy. Então esse cara eu consigo cobrir com bolas, com finitas bolas de raio meio. Esse cara eu cubro com finitas bolas de raio meio. E de novo, alguma dessas bolas não pode admitir subcobertura finita por abertos de U. Porque se admitisse, porque se todos admitissem, ia ter finitos aqui, finitos aqui, finitos aqui, finitos aqui, finitos aqui, finitos. E aí eu ia cobrir essa bola com finitos abertos de U, mas eu disse que não podia antes. Então, alguma dessas outras bolinhas fechadas de raio meio, eu não consigo cobrir com finitos abertos de U. Vou repetir no argumento. Quando eu repito esse argumento todo, o que a gente vai estar fazendo aos poucos é obter uma sequência de Cauchy, porque está dentro de fechadinhos que são encaixantes, tipo assim. A gente tá pegando o diâmetro deles indo para zero. Portanto, como o espaço na condição 4, além de totalmente limitado, de tamanho completo, os centros dessas bolas têm que convergir para um ponto. Acontece que esse ponto para onde essas coisas estão convergindo, esse ponto pertence ao x1. Se esse ponto pertence ao x1, algum aberto da cobertura original contém ele. Mas se um aberto contém um ponto, eu consigo uma bolinha um pouco menor aqui. Só que aí, usando o fato de que a sequência converge, eu consigo um desses centros de bola pertinho lá dentro. E aí eu consigo garantir que uma dessas bolas fechadas que eu fiz, que não podia estar contida em infinitos caras da cobertura, vai estar toda dentro de quem? Dentro desse U que pertence ao Uzão. Então eu vou chegar numa contradição. O que dá para fazer é isso. Para explicar, para escrever tudo, eu preciso de mais, sei lá, uns 20 minutos. Então, o que eu vou fazer é... O resultado a gente pode usar, vocês conheceram, com desenho. Quiser ver um pouco melhor, tem no texto que eu já deixei para vocês, tá? E aí, na aula de quarta, a gente encerra compacidade e conexidade. Tá bom? E é isso. Desculpa não ter ar-condicionado ainda, mas
Eu vou ver se eu agendo a torre pra gente. Vou fazer uma plaquinha.